Oi pessoal, meu nome é Camisol, sou formada em licenciatura em Artes Visuais, com especialização em Meio Ambiente e Sustentabilidade. Eu comecei trabalhando como arte educadora em aparelhos culturais, fazendo mediações de visitas, desenvolvendo projetos educacionais e de inclusão social. E posteriormente comecei a trabalhar no mundo mais corporativo, com desenvolvimento de marca e de produtos, assim como gerenciamento de projetos. E atualmente eu estou trabalhando como Head de Comunicação e ESG dentro da Benglo, que é a loja do bem da Glória Pires, uma marca de consumo consciente e com propósito, que tem se tornado cada vez mais referência no mercado através das suas práticas em ESG e que tem como princípio ser uma rede colaborativa. E durante esse vídeo eu vou dividir com vocês um pouco da minha jornada dentro da Benglo, como a Benglo tem me inspirado e como eu também tenho buscado inspirar pessoas através do consumo consciente. E para a gente iniciar o assunto ESG, é importante entender que surgiu em 2014, a partir de uma publicação do Pacto Global junto ao Banco Mundial, ESG no inglês Environment, Social and Governance, que significa melhores práticas ambientais, sociais e de governança. Três pilares importantíssimos da sustentabilidade que têm avaliado as operações empresariais e seus impactos. Critérios que caminham junto aos 17 ODS, os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, que faz parte de um plano global da ONU, que busca até 2030 diminuir drasticamente os nossos impactos socioambientais. E esses objetivos buscam assegurar os direitos humanos, acabar com a pobreza, lutarmos contra as desigualdades e injustiça, garantir a igualdade de gênero, o empoderamento de mulheres e meninas e pensar nas ações emergenciais contra as mudanças climáticas, que não está ali na frente, elas estão aqui e a gente precisa pensar ações que possam ser aplicadas agora, para ontem. E de forma prática, um passo importantíssimo é você saber qual o propósito daquilo que você faz e comercializa, sejam produtos ou serviços. Faça uma avaliação cuidadosa e criteriosa de quais são os processos envolvidos, quais são os impactos gerados e a partir daí estabeleça estratégias e metas a curto, médio e longo prazo. Existem algumas perguntas que podem te ajudar, como por exemplo, quais são os reais impactos que o meu negócio gera? Como que eu posso transformar aquilo que eu estou impactando de forma negativa em impacto positivo? Como é que eu posso estimular a ética junto aos meus funcionários e à comunidade? Então essas perguntas, olha para dentro, começa a se perguntar como é que você pode melhorar para você, para sua empresa, para o mundo. E é importante você saber que o mercado ele caminha nessa direção e com certeza ele vai contribuir com soluções e estratégias que possam te ajudar na evolução das suas metas, né? E não é abrir mão do lucro, porque quando a gente pensa consumo consciente, pensa sustentabilidade nas empresas, às vezes isso é confundido com abrir mão do lucro para que você consiga atingir essas metas, né, esses objetivos dentro de um comércio mais consciente. Mas não é sobre isso, e por mais que seja desafiador, o ponto é você conseguir equilibrar a lucratividade e benefícios socioambientais, né? Essas são as chaves aí dentro do ESG. Uma coisa importante é também saber que quando você caminha nessa direção, você adquire reputação no mercado, né? As empresas daqui para frente, elas vão começar a querer dialogar com outras empresas que estão pensando nessa direção, né? Os investidores também, eles vão querer investir em empresas que estejam mais alinhadas às práticas ESG. Então, ficar de fora dessa não vale a pena, né? Por uma série de razões, né? Não só as razões comerciais, mas isso tem a ver com a nossa possibilidade de existir nesse planeta. A gente precisa reduzir os nossos impactos, a gente precisa ter uma consciência mais universal para além do meio corporativo e entender que esse é o único caminho para todos nós, né?
Então, quanto mais a gente caminhar nessa direção, mais possibilidades a gente gera em diversos aspectos. E agora eu vou dar alguns exemplos de como a gente vem caminhando na Benglow, seja nas metas mais simples, nas metas mais complexas. E uma grande aliada nesse processo é a educação. Foi um ponto que eu trouxe lá no início do vídeo e que vem ajudando muito a gente a construir isso de forma colaborativa, porque empresas conscientes não se fazem sozinhas, elas dependem também de consumidores conscientes, né? Então, para você conseguir compartilhar com esse consumidor que o que você faz gera impacto positivo, tem um propósito, tem uma transparência na cadeia produtiva, você precisa dar educação como ponte nesse sentido, né? E além da educação, é claro que a gente tem metas que são bem específicas, né? Como a questão do resíduo, né? Na Benglow, a gente fez uma série de mudanças visando cada vez mais reduzir o nosso impacto. Então, o tipo de embalagem, optando por uma embalagem que seja reciclável. Então, todas as nossas embalagens, elas provêm de papelão reciclável. E é claro que você também precisa avaliar o nível de resíduo que você gera ao longo do seu ano, né? Então a gente tem também algumas certificações que nos ajudam nessa compensação de resíduos através da logística reversa. Isso é um passo que não é simples exatamente, mas que ele é super possível para que você consiga avançar nessa redução de resíduos ou essa compensação de resíduos. É sempre, gente, pensando escolhas mais conscientes. Então, lembra com aquela primeira pergunta, como é que eu reduzo o meu impacto? Então, se nesse processo você sempre levantar essa pergunta, com certeza você vai chegar a alguma alternativa. Um outro ponto que pode também te ajudar nessa questão do resíduo e que ajudou a gente é trabalhar com catadores que estejam eventualmente cadastrados em determinados aplicativos e que você pode colaborar mensalmente com esses serviços, como por exemplo o Cata Aqui, foi um serviço que ajudou bastante, que vem ajudando a gente. Uma forma também da gente garantir que o resíduo gerado na loja física ele vai passar por um processo de reciclagem. Nós levamos em consideração também a questão do plástico, né? Que tem gerado danos muito sérios à vida marinha, né? Existe inclusive uma perspectiva de que até 2050 a gente tenha mais plástico do que peixes nos mares. Então, dentro da Benglow, a gente reduziu a zero, nas nossas embalagens a gente não usa plástico e a gente tenta evitar ao máximo, né? Mesmo dentro da loja física, se eventualmente entra algum plástico de algum parceiro, a gente tenta trabalhar com a reutilização desse material. Outro ponto é a inclusão de mulheres em cargos de liderança. Quando a gente defende igualdade de gênero, a gente precisa ser coerente em relação a isso. Então, hoje nós somos maioria dentro da Benglow e pensar também a diversidade dentro dos seus colaboradores, né? Esse é um ponto que precisa ser o tempo inteiro avaliado e existem muitas metas, inclusive dentro dessa questão de inclusão e diversidade social dentro das empresas. Existe também a questão do comércio justo, né? Muitas vezes, quando a gente discute comércio justo dentro da Benglow, às vezes é confundido com o fato de ser mais barato. E não necessariamente, porque quando a gente pensa comércio justo, a gente tem que avaliar e garantir que todos os colaboradores envolvidos no processo de produção de um produto, eles estão sendo bem remunerados, né? Existe novamente a questão do equilíbrio, você equilibrar lucro, equilibrar o fator de remunerar de forma justa os seus colaboradores, as escolhas dos seus insumos. Quanto menos impacto os seus insumos geram no meio ambiente, mais caros eles são, porque eles vão na contramão de produção em grande escala. Então, esse é um ponto também sensível, né, do negócio, que é você promover um produto que tem todas essas garantias, que você não vai colocar todos esses custos em cima do consumidor, que é dentro da lógica de eu pago 100, mas eu vendo por 1.000 e o consumidor paga essa conta. Então, vale começar a trabalhar de forma mais transparente, né, dentro dessa lógica de produção.
Então aqui a gente também promove o comércio justo, garantindo que no caso de um marketplace, os produtores, artesãos e marcas, elas fiquem com a maior fatia de lucro e a Benglow com uma pequena porcentagem. Isso é o nosso modelo de negócio, mas você também pode aplicar comércio justo dentro do seu modelo de negócio. Sempre vai haver espaço para que você trabalhe de forma mais honesta, mais justa e transparente, né, para você e para o mundo. E não podemos esquecer também do trabalho em rede. O trabalho em rede, ele gera muitas oportunidades de trocas, de somas. Aqui na Benglow nós somos um coletivo com mais de 65 marcas, com propósitos e responsabilidade socioambiental. E nessa jornada, tudo isso gera muita potência. E o que nós estamos fazendo aqui na Unesco Social Transcriativa também é um trabalho em rede que gera potência, ideias, criatividade, transformações, conhecimento. E ainda que você não seja uma marca colaborativa, um marketplace, você também pode trabalhar em rede através das suas escolhas, né? Então olhe ao seu redor, quem é a rede que pode contribuir para que o seu negócio caminhe de forma mais consciente? Quais são as empresas que você pode se associar e pensar ações integrativas que gerem potência? Então é importante olhar para a rede com muito carinho e lembrar que a gente só consegue transformar em rede também. Ações como essas nos levaram à certificação como empresa B, uma certificação internacional que garante que toda empresa B trabalha de forma responsável e gera benefícios socioambientais. E eu espero que com esses exemplos você possa se inspirar e, quem sabe, aplicar no seu negócio. Existem metas que são de fato desafiadoras, mas que a curto, médio e longo prazo elas são possíveis. Eu acho que é muito válido você olhar para dentro, fazer questionamentos, sempre se perguntar como você pode melhorar em determinadas áreas. Esses questionamentos eles vão de fato te trazer respostas e consequentemente caminhos que vão te dar uma direção. Então trabalhe com coragem, porque todo esse processo ele exige muita coragem, exigiu de nós, continua nos exigindo, continuamos tendo uma série de desafios e metas. Esse caminho é um caminho sem volta, né? Então, nunca para, a gente precisa estar sempre em movimento, sempre em busca de caminhar de uma forma mais consciente, mais alinhada. E um outro ponto é, de fato, se conscientizar de que as empresas todas elas vão caminhar nessa direção das práticas ESG. Isso, inclusive, tem envolvido a tomada de decisão de investidores. Então, esse é o futuro agora. E eu aproveito para lembrar que esse compromisso envolve empresas e sociedade civil. As empresas assumindo as suas responsabilidades na cadeia produtiva, quanto maior o seu impacto, maior a sua responsabilidade, e a sociedade questionando e levantando perguntas como, por exemplo, quem fez o produto que eu estou consumindo? Como ele foi feito? Quais os insumos usados? Se todos nós assumirmos a nossa fatia de responsabilidade e protagonismo nas mudanças que queremos e precisamos, vamos conseguir caminhar em harmonia com a comunidade da vida.